Olá, vamos começar mais uma aula nessa matéria de análise da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nessa aula nós vamos começar a análise do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, dos 12 versículos que compõem o primeiro capítulo dessa carta, ok? Mas antes de começar, vamos aqui só lembrar um pouco do que nós vimos na aula passada, das circunstâncias históricas em que essa carta ela foi escrita. Lembre-se que ela foi escrita quando a equipe missionária do apóstolo Paulo estava na cidade de Corinto, pouco tempo ou relativamente pouco tempo após a escrita de 1 Tessalonicenses. Na primeira carta, o apóstolo Paulo lidou com a questão das perseguições, não só aos Tessalonicenses, como também aos ataques ao próprio apóstolo Paulo. Então, Paulo tenta estimular os Tessalonicenses no meio das perseguições, e depois, na segunda parte de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele vai ter uma parte mais ética, tentando corrigir as deficiências que ainda existiam naquela igreja, especialmente relacionadas à vinda do Senhor. Então, o que ocorre? Algum tempo depois, chega a informação ao apóstolo Paulo de que aquela igreja estava novamente sendo enganada com relação às questões do dia do Senhor, ou da vinda do Senhor Jesus Cristo, ok? E que por conta destes enganos que existiam por meio de cartas falsas, por meio de pessoas, por diversos meios, eles estavam praticando coisas de maneira errada. Eles estavam fazendo coisas que não deveriam, como cristãos, fazer. Então, essa segunda carta, ela foi escrita para tratar novamente e até de maneira mais aprofundada sobre o dia do Senhor, ok? E as consequências éticas que o dia do Senhor traz para a vida do cristão. Porém, no primeiro capítulo dessa carta, esse capítulo, muito embora aborde a questão da vinda do Senhor, mas ele é muito mais motivacional. O apóstolo Paulo ele vai aqui tentar motivar, continuar estimulando os seus leitores, como geralmente ele gosta de fazer nas suas cartas, começar as suas cartas com uma espécie de estímulo aos seus leitores, ok? Então, como a gente costuma fazer, em primeiro lugar, vamos aqui ver o esboço da nossa sessão, dessa aula, ok? Então, em primeiro lugar, a segunda epístola aos Tessalonicenses começa com uma palavra de saudação, que vai aqui dos versículos 1 e 2 do capítulo 1. Então, vamos dar uma olhadinha nessa saudação do apóstolo Paulo. Então, note que a carta começa falando aqui da equipe missionária, porém, em primeiro lugar, você tem o nome do apóstolo Paulo, ok? Isso é o que indica que Paulo é, na verdade, o autor da carta, certo? Os demais são coautores ou participantes da escrita dessa carta. Eles podem ter participado como amanuenses e Timóteo como o portador de notícias. Mas em vários momentos você vai notar que a carta ela é escrita em primeira pessoa, como por exemplo em 2 Timóteo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então, note que aqui está na primeira pessoa, o que indica que Paulo é o principal autor da carta. Por isso que nós costumamos chamar essa carta de Carta de Paulo aos Tessalonicenses, ok? Então, nós começamos com o primeiro elemento de uma saudação, que é o emissário, aquele que remete a carta. E então nós temos aqui a nomeação daqueles que vão os recipientes da carta, que é a igreja dos
Tessalonicenses, ok? Então, como nós sabemos, essa era uma igreja muito querida do apóstolo Paulo, que foi fundada por essa equipe missionária na segunda viagem missionária de Paulo. Nesta segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo e sua equipe foram para a região da Macedônia, chegaram em Filipos, foram perseguidos e então foram para Tessalônica. E lá também foram perseguidos, quando então foram para Bereia e depois desceram para a região da Acaia, ok? Essa era uma igreja recém-formada. Nos padrões de hoje, nós ainda consideraríamos uma espécie de congregação ou uma espécie de igreja em processo de plantação, mas o apóstolo Paulo já lida com eles como uma igreja, certo? Uma igreja constituída ali na cidade de Tessalônica, ok? E então o apóstolo Paulo começa aqui a sua saudação. Ele fala que escreve à igreja dos Tessalonicenses, só que interessantemente ele fala que a igreja ela está em, ok? Então a palavra igreja, que é a palavra eclesia, ela é a tradução da ideia de congregação. Então a congregação dos Tessalonicenses é também uma congregação em ou em união. Essa ideia da partícula em é a ideia de união. Então eles era uma igreja que existia em união com Deus, nosso Pai, e aqui você tem o em, novamente, Senhor Jesus Cristo, ok? Então note dois detalhezinhos aqui. Em primeiro lugar, que Jesus aqui é colocado como em pé de igualdade com o Pai, certo? Então isso aqui é um texto trinitariano, é uma saudação trinitariana. Obviamente, você não tem a menção do Espírito Santo aqui por conta das funções de Deus e do Senhor Jesus Cristo neste aspecto da união, das funções soteriológicas, ok? Então, a nossa união com Cristo é o que promove a nossa união com Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está fazendo teologia. No quesito teológico, a igreja está unida a Deus e no Senhor Jesus Cristo. Mas nós ainda dizemos que isso é uma saudação trinitariana, porque, obviamente, pela teologia do Novo Testamento, existe igualdade entre o Pai e o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ok? Então nós temos aqui um texto que mostra igualdade entre essas duas pessoas na Trindade. Em segundo lugar, nós temos aqui a ênfase de união da igreja com a divindade, certo? Então lá em Mateus capítulo 6, versículo 9, é dito lá: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, Deus é nosso Pai. Veja que é dito aqui que Deus ele é nosso Pai. Então, a igreja ela está unida debaixo da paternidade de Deus e do senhorio do Senhor Jesus Cristo, ok? Então note aqui as funções, certo, irmãos? Então a igreja está unida na paternidade do Pai e no senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja é uma congregação de indivíduos que estão unidos pela fé na divindade, ok? Nos benefícios que a divindade pode trazer a nós. Então o apóstolo Paulo poderia colocar aqui na consolação do Espírito Santo para indicar a função, mas ele preferiu, guiado pelo próprio Espírito Santo, a escrever aqui a nossa união com Deus e com Jesus nessas funções da paternidade
e do senhorio do Senhor Jesus Cristo, ok? Então essa é a primeira parte da saudação, essa saudação trinitariana. E em segundo lugar, nós temos aqui uma saudação soteriológica. Ou seja, o apóstolo Paulo usa dois termos de fortes implicações soteriológicas. É importante que a gente saiba que os termos graça e paz eram termos muito comuns naquela época em saudações greco-romanas, no caso da palavra grega, que é a tradução da palavrinha grega para eucharisteo, que tem a sua raiz em charis. Então, isso significa dizer uma saudação, uma expressão de gratidão, de alegria. Então, era muito comum na sociedade greco-romana você saudar alguém com essa expressão. E era muito comum na sociedade judaica se saudar alguém com um shalom, ou a palavrinha paz, que é traduzida aqui na língua grega por paz, ok? Então, que é a palavrinha grega, desculpe, eirene, que traduzida para o português é a palavrinha paz. Então, eirene é um uso do grego, é uma tradução grega da saudação shalom, que era muito comum na literatura ou na sociedade judaica. Então, provavelmente, os estudiosos sugerem que essa se tornou a saudação principal do apóstolo Paulo, graça e paz, para demonstrar essa diversidade de judeus e gentios no povo de Deus. Porém, na teologia paulina, graça e paz são dois termos soteriológicos, ok? Então, a graça, na teologia paulina, refere-se aos favores imerecidos da parte de Deus na questão da salvação e da capacitação espiritual dos cristãos. Então, na teologia paulina, basicamente, a graça de Deus diz respeito ao desenvolvimento da salvação do cristão, desde o começo até o final. Então, por exemplo, em Efésios 2, a graça ela é tratada ali como a regeneração, a graça da regeneração. Em outros textos, por exemplo, no livro de Atos, a fé é tratada como uma graça de Deus, ok? Então, em vários textos você tem a menção da graça de Deus como um aspecto soteriológico. E a paz de Deus também tem um aspecto soteriológico. Nós sabemos que na teologia paulina nós temos paz com Deus através da obra de Cristo, certo? E a paz de Deus, que é aquela satisfação, aquele contentamento que é oriundo da justificação, certo? Ou, desculpe, que é oriundo da nossa segurança em Cristo. A paz com Deus, oriundo da justificação, e a paz de Deus, oriundo da nossa segurança em Cristo. Então, nós não devemos ir tão longe aqui. O que nós precisamos é saber que essa é uma saudação soteriológica, afirmando então que a igreja ali era uma igreja unida com a divindade e uma igreja de pessoas salvas, ok? Então o apóstolo Paulo está desejando estes aspectos soteriológicos sobre a vida dos crentes, certo? Então ele diz graça e paz, e mais uma vez, só que agora ele não usa mais a preposição en, mas usa agora o da, que é a tradução da partícula grega apó, que é uma partícula de origem, ok? Então, que essa graça e a paz que tem origem em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, note que a única diferença da saudação trinitariana para aqui é que ele coloca o nosso, certo? No versículo 1,
para enfatizar esse aspecto da união. Então, por sermos da congregação eclesiástica da igreja, Deus é o Pai de todos nós. Nós estamos unidos. Deus é o Pai dos crentes da igreja, ok? E em segundo lugar, só que agora, desculpe, aqui no versículo 2, ele simplesmente fala de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, certo? Mostrando então que a salvação, que as questões soteriológicas, elas são de origem da divindade, que é também outro tema crucial na teologia do apóstolo Paulo, ok? Então essa daqui, irmãos, é a saudação da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Agora então vamos voltar aqui no esboço da nossa sessão para vermos a segunda parte dessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. A partir do versículo 3, então, o apóstolo Paulo ele vai começar o corpo da sua carta. Então lembre-se que as cartas, o padrão das cartas do período neotestamentário, ela continha ali a identificação dos emissários, a identificação daqueles que iriam receber, e então uma saudação, o corpo e depois uma despedida. Então, a partir do versículo 3, nós temos aqui o início do corpo de 2 Tessalonicenses. No capítulo 1, o apóstolo Paulo ainda não vai entrar ao coração da sua carta. No capítulo 1, ele vai se deter em elogios pelo progresso da fé dos Tessalonicenses, ok? Então você precisa lembrar que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo fala que ele sempre orava pelos Tessalonicenses. Ele vai fazer a mesma coisa aqui, refletir o que ele estava orando pelos Tessalonicenses. E então ele vai elogiar os Tessalonicenses pelo progresso deles no meio da tribulação. E depois então ele vai confortá-los, vai animá-los a continuarem firmes, mesmo no meio das perseguições e das dificuldades, certo? Isso exibe que o apóstolo Paulo soube de boas notícias por parte daquela igreja, de que eles estavam realmente suportando as provações, as perseguições que recaíam sobre eles, como o apóstolo Paulo havia tratado na primeira carta, ok? Então, nessa primeira parte do capítulo 1, nós temos aqui 3 assuntos que o apóstolo Paulo trata para elogiar eles pelo progresso deles. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai fazer uma ação de graça, certo? Ele vai fazer aqui uma espécie de louvor a Deus, porque os tessalonicenses estavam crescendo na fé. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai encorajá-los a continuarem perseverando. Essa aqui é a parte onde ele vai motivá-los, vai tentar consolá-los para que eles continuem firmes na sua perseverança. E então, nos versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo vai fazer uma oração para que eles se tornem dignos da vocação deles, para que eles alcancem sucesso na vida cristã que eles estavam levando, ok? Então vamos começar aqui com o versículo 3, certo? Versículos 3 e 4, onde o apóstolo Paulo vai fazer ações de graças pelo crescimento daqueles irmãos. Então note, o versículo 3 começa aqui com a palavrinha irmãos, que é uma palavrinha característica. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo usou muito essa palavra irmãos para se dirigir, mostrando essa espécie de igualdade. Então ele já no versículo 1 já tinha dito que o Pai é o nosso Pai
Então ele começa o tratamento como irmãos. E esse tratamento aqui é uma espécie de um dar sempre graças a Deus. Então por isso que a gente diz que ele está realizando ações de graças a Deus. Porém, note que ele diz, cumpre-nos, dar sempre graças a Deus, e depois ele fala como é justo. A ideia aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo está querendo passar, é a ideia de que ele se sentia constrangido, obrigado a louvar a Deus por aquilo que ele havia ouvido falar dos Tessalonicenses. Então note que o apóstolo Paulo tinha um senso de obrigação aqui. Ao ouvir falar daquilo que estava acontecendo com os Tessalonicenses, ele sentia-se obrigado. É essa a ideia da palavrinha cumpre-nos aqui, certo? A palavrinha cumpre-nos, ela tem a ideia de um dever, um dever pecuniário, ou seja, uma dívida que você tem com alguém. Tanto que ela é usada em outras partes no Novo Testamento como com esse sentido. Então lá em Mateus capítulo 18, por exemplo, fala lá do homem que agarrava um dos seus conservos, dizendo, paga-me o que me deves, o que você cumpre me pagar. Então é como se o apóstolo Paulo dizendo que ele tem uma dívida. Ao saber de certas informações dos Tessalonicenses, ele se sentia endividado, ele precisava pagar essa dívida com louvores a Deus, constrangido a louvar a Deus. E então depois ele diz como é justo, ou seja, isso é o apropriado, isso é o que é digno de se fazer diante desse tipo de informação, certo? Então note, irmãos, uma lição importante que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é que nós cristãos precisamos dar valor àquilo que tem valor. Ou, repetindo, nós cristãos precisamos dar o devido valor àquilo que tem valor. Então, quando nós temos boas notícias a respeito do crescimento espiritual, do avanço da fé, certo? Do desenvolvimento da igreja, nós precisamos ter esse senso de responsabilidade de louvar a Deus por isso, certo? Não de nos louvar, não de nos exaltar, mas o que é certo, o que é justo de se fazer é que Deus seja agradecido, ok? Então é bom que se faça isso, e um conselho que eu dou a vocês é que vocês procurem fazer como Paulo, tornem públicas as suas ações de graças. Então, na sua igreja, ao você perceber que tem um irmão crescendo espiritualmente, que a igreja está avançando na fé, que a igreja está amadurecendo, que a igreja tomou boas decisões, que tem irmãos, que tem famílias tomando decisões sadias para o seu crescimento espiritual, torne público o seu louvor a Deus por isso, ok? Então, por exemplo, no momento que eu gravo esta aula, no domingo anterior nós tivemos uma reunião na nossa igreja em que vários irmãos se reuniram para tomar o café da manhã, mas houve uma espécie de mobilização voluntária para organizar a mesa e depois para lavar a louça, para servir os irmãos. E isso é algo marcante, isso é algo que exibe frutos espirituais ali. Então isso precisava ser externado em louvor a Deus, ok? É essa a ideia. O apóstolo Paulo entendia que era justo, que era apropriado esse tipo de ação de graças a Deus no tocante aos Tessalonicenses. E então, por meio deste pois, aqui no versículo 3, ele vai nos dar duas razões, ou pelo menos duas coisas que ele soube
a respeito dos Tessalonicenses que fez com que ele se sentisse obrigado a louvar a Deus. Em primeiro lugar, ele fala do crescimento, do grande crescimento da fé, e depois do grande crescimento do amor mútuo de uns para com os outros, ok? Então note que ele fala aqui da fé crescendo e do amor aumentando, certo? Então nós temos aqui fé e nós temos aqui amor. Note que estes dois elementos, nós já vimos isso em 1 Tessalonicenses, mas a questão da esperança são aqui os principais elementos da vida cristã, ok? Provavelmente o apóstolo Paulo aqui não incluiu a esperança porque era justamente esse o problema deles. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele sentiu-se obrigado a louvar a Deus porque a fé deles cresceu, porque o amor deles aumentou, mas ele não menciona aqui a esperança. Então você deve se lembrar que lá em 1 Tessalonicenses, no versículo 3 do capítulo 1, o apóstolo Paulo, também falando a respeito de ações de graças, ele diz, recordando-nos diante do nosso Deus, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Agora, na segunda carta, ele menciona aqui para eles que eles estavam crescendo na fé e aumentando no amor uns para com os outros, ok? Mas ele não menciona aqui a esperança. Isso provavelmente por conta de que era exatamente esse a questão que ele iria tratar nessa segunda carta, ok? Então, duas coisinhas também que eu quero chamar a sua atenção é que a palavrinha aqui cresce, quando é usada para a fé, essa palavrinha aqui para crescer, irmãos, ela é usada também em outros textos do Novo Testamento. Por exemplo, lá no livro nos Evangelhos, ela é usada para referir-se ao crescimento de plantas. Mas na teologia paulina, o apóstolo Paulo sempre usa ela para o crescimento espiritual, como em Efésios 4, ele fala de crescer naquele que é o cabeça, Cristo. Colossenses capítulo 1, ele fala no crescimento do conhecimento. Então aqui ele fala da vossa fé crescendo sobremaneira. Então, ao usar uma palavra que refere-se ao crescimento de plantas, o que nós aprendemos aqui é que o apóstolo Paulo entende a fé como algo a crescer constantemente. Então, os cristãos não podem ter uma fé pontual. A fé cristã, ela precisa crescer constantemente, assim como o amor uns para com os outros, ok? Então, aqui nesse versículo 3, o apóstolo Paulo vai falar aqui deste amor que nós devemos ter uns para com os outros e ele deve continuar aumentando. Isso é o que significa o progresso na vida cristã. Então, ao saber que eles estavam progredindo na vida cristã, o apóstolo Paulo, então, louva a Deus por isso, certo? E aqui no versículo 4, ele diz que este louvor que eles tinham a Deus por conta do crescimento espiritual, fala também que eles mesmos se gloriavam. Então a ideia de gloriar-se aqui é de se orgulhar, certo? Então eles sentiam orgulho de vós, orgulho dos Tessalonicenses, ou seja, entre ou quando eles passavam nas igrejas,
eles expressavam o orgulho que eles sentiam dos tessalonicenses. Então, o que orgulhava a equipe missionária do apóstolo Paulo? Ele menciona duas coisas. Em primeiro lugar, a constância e, em segundo lugar, a fé. Isso porque, irmãos, o apóstolo Paulo vai mencionar aqui as perseguições e tribulações que eles suportavam. Por isso que agora ele está destacando estes dois elementos, que são dois elementos muito importantes de se ter no meio das perseguições e tribulações. Então, naquela época era muito comum perseguições vindas dos judeus, ou então, logo depois, iria se começar as perseguições vindas dos romanos. Então, nas igrejas de Deus, o apóstolo Paulo costumava usar o exemplo dos tessalonicenses de constância e fé no meio das perseguições e tribulações. Então, perseguições aqui, provavelmente referindo-se às perseguições que as pessoas faziam com eles e às tribulações que eram causadas por essas perseguições. Então, nós sabemos pela narrativa bíblica, especialmente ali do livro de Atos, certo? Que essas perseguições causavam muitas tribulações, muitos tumultos, muitas dificuldades recaíam sobre a igreja no meio dessas perseguições. E eles se mantinham constantes e com fé, ok? Então, só comentando aqui a palavrinha constância, é a palavrinha hipomone, que significa literalmente paciência, perseverança. Então, Paulo está elogiando eles por conta do crescimento na vida cristã e na perseverança, que lá no livro de Tiago são dois aspectos que também são colocados juntos. A perseverança produz crescimento espiritual, ok? E o crescimento espiritual produz perseverança. Então o apóstolo Paulo disse que ele louvava a Deus e sentia orgulho por causa dos tessalonicenses, por causa do crescimento espiritual deles e da perseverança deles no meio das perseguições, ok? Então vamos dar uma paradinha aqui no versículo 4, certo? Então na próxima aula a gente se concentra ali nos versículos 5 a 10 e então tenta terminar os dois últimos versículos também. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.